Oi, gente. Não sei que hora vocês estão vendo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda, eu faço parte do grupo junto com a Isabela e a Tamires e hoje eu vou falar um pouco sobre a APPCC do leite em pó. Então, aqui rapidamente, o que é o APPCC? Como a gente já viu, ele é um sistema de controle que aborda a segurança do alimento através da análise e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos em toda a produção. Então, desde a matéria-prima até o produto acabado. E aqui o que é o leite em pó, Então, de acordo com a Instrução Normativa número 53, de 1º de outubro de 2018, o leite em pó é todo produto obtido por desidratação do leite em vaca, integral desnatado ou parcialmente desnatado e que está apto para alimentação humana. E esse leite em pó, ele tem que cumprir alguns requisitos de composição que foram estipulados também nesse regulamento técnico, que são o aspecto uniforme sem grumos do pó, a ausência de substâncias estranhas, tanto macro quanto microscopicamente, a cor dele tem que ser branco amarelado e o sabor e o odor tem que ser agradáveis e sem ranço. E aí, para alcançar esses objetivos, você pode adicionar ou extrair os constituintes do leite, desde que a proporção entre proteína de soro e caseína do leite não seja alterada. E esse produto, ele deve ser denominado leite em pó integral, leite em pó parcialmente desnatado ou leite em pó desnatado de acordo com o teor de gordura correspondente. E, se couber na denominação, pode acrescentar a palavra instantâneo. E aqui uma opção para o produto que apresenta no máximo 16%, no mínimo 16% de gordura, você pode denominar o leite em pó sem desnatado. E esse produto, ele tem duas classificações. A primeira é de acordo com o conteúdo de matéria gorda, Então, nesse quadro, a gente tem alguns requisitos, matéria gorda, umidade, acidez titulável, etc. E tem os produtos, o leite em pó integral, o leite em pó parcialmente desnatado, o leite em pó desnatado e os métodos de análise, Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, no parcialmente desnatado, a matéria de gordura, ela tem que ter de 1,5 a 25,9%. No desnatado tem que ser menor que 1,5%, no integral tem que ser maior ou igual a 26%, tem a quantidade, a porcentagem de umidade que é aceitável em cada um, e por aí vai. E o segundo modo de classificar o produto é em instantâneo ou não, e isso vai de acordo com a umectabilidade e a dispersabilidade de cada um. Então, nesse quadro a gente está vendo, esses dois requisitos que eu acabei de falar, em cada um dos produtos, no integral, parcialmente desnatado e no desnatado. E a análise de perigos, ela é muito importante para a determinação dos pontos críticos de controle. E no caso, os perigos alimentares, que vão ser prejudiciais à saúde do consumidor, são classificados em 3. Então, você tem o perigo biológico, que seria a contaminação por micro-organismos, o perigo físico, que é a presença de corpos estranhos no produto, como vidro e madeira, e o perigo químico, que é a presença de substâncias como inseticidas, agrotóxicos, que podem ser de ocorrência natural ou elas podem ser adicionadas. No caso, tem um quadro sobre os perigos que podem estar presentes no leite em pó, por que esses perigos podem estar presentes, a severidade que esses perigos apresentam, e o risco também, a probabilidade desses perigos acontecerem e as medidas preventivas, Então, por exemplo, no perigo biológico você tem a presença de alguns micro-organismos patogênicos, o porquê deles poderem acontecer, por exemplo, é uma falta das boas práticas desde a fazenda, que se obtém o leite até a produção do leite em pó, e aí você tem a severidade disso, a probabilidade, o risco, e isso vai tanto para os riscos, para os perigos físicos quanto para os perigos químicos. E aqui a gente tem uma análise em cada etapa do processo, Então, no caso da matéria-prima, você pode ter a presença de micro-organismos, de substâncias estranhas, como os inseticidas, metais pesados, desinfetantes, e a presença de insetos ou objetos. E aí, para controlar esses perigos, é possível fazer uma análise microbiológica, selecionar bons equipamentos fornecedores de matérias-primas e também realizar uma inspeção mais cuidadosa e aplicar técnicas de vigilância. No caso, essa etapa do processo ela é um ponto crítico de controle e, para fazer uma verificação, é possível fazer o acompanhamento das análises laboratoriais. No caso da etapa de transporte, como perigo, é possível falar da multiplicação de bactérias. Para controlar essa multiplicação,
É possível ter uma agilidade, né, no transporte e uma melhoria nas medidas de higienização. Essa etapa também é um ponto crítico de controle. E para verificar, você pode fazer uso de transportes exclusivos, né, para os alimentos, uma inspeção das condições de tempo, de temperatura e realizar a limpeza, né, dos transportes. Aí na etapa de recebimento, tem como perigo a presença de antibióticos e de micro-organismos patogênicos. Para controlar esses perigos é possível realizar testes, né, microbiológicos e a pasteurização. Essa etapa é um ponto crítico de controle e para verificar você pode fazer uma inspeção das matérias-primas e das embalagens, permitir uma rastreabilidade, né, permitir análise e especificações de compras. Na etapa de resfriamento a gente pode falar da multiplicação de micro-organismos patogênicos e de toxinas como perigos. Para fazer o controle desses perigos, pode fazer a pasteurização e o controle da temperatura. No caso, a etapa de resfriamento não é ponto crítico de controle. E a forma de verificação é uma manutenção dos equipamentos e a sua higienização. No caso da pasteurização, o perigo que pode apresentar é a sobrevivência dos micro-organismos patogênicos. Como medida de controle, tem controle tanto do tempo quanto da temperatura. Essa etapa é um ponto crítico de controle. E como forma de verificação, a gente pode falar da avaliação da qualidade, né, com vários requisitos físico-químicos, para saber se essa etapa ela foi suficiente para eliminar os micro-organismos patogênicos. No caso da homogeneização, você pode ter a presença de cabelos, pelos e outros sólidos indesejáveis que apresentam os perigos físicos. Para fazer esse controle, é recomendado o uso de toucas para cobrir o cabelo, o uso de roupas adequadas para cobrir os demais pelos corporais e o peneiramento para poder identificar os outros sólidos indesejáveis. Essa etapa é um ponto crítico de controle e como forma de verificação tem a manutenção de equipamentos, a higienização e a qualificação profissional. No caso da etapa de invase, o perigo apresentado é a contaminação microbiana. Como medida de controle, a gente pode citar as boas práticas de fabricação e a higienização das máquinas. Essa etapa é um ponto crítico de controle. E como forma de verificação, a gente cita as tecnologias higiênicas, seguras e precisas. E na etapa final de distribuição, o perigo citado é a presença de objetos pontiagudos, né? E para controlar, recomenda-se o uso de transporte sem a presença de objetos perfurantes. Essa etapa não é um ponto crítico de controle. E como uma forma de verificação, é sugerido uma inspeção, né, de profissionais e a instrução dos profissionais sobre as boas práticas de fabricação. Aqui no caso a gente tem um fluxograma do processo, né, então começa lá na ordenha e essa matéria-prima obtida é transportada e recebida. E quando ela é recebida pela indústria, ela passa por uma análise de acidez, né? Então, se essa análise não é satisfatória, o produto é descartado. E se ela for satisfatória, ela passa por uma outra análise, que no caso é da presença de antibióticos. Então, se tem resíduos de antibióticos, o produto também é descartado. Mas se não tem, ela começa a passar por várias etapas, né? Então, ela passa por resfriamento e armazenagem. A partir daí, ela passa por vários processos, né? De clarificação, pasteurização, padronização. Depois ela vai para o processo de evaporação, pulverização e é submetida a uma nova análise. No caso, se o leite em pó apresenta uma boa qualidade, então ela segue, né, no processo, ela passa pelo invase, pelo armazenamento, ela finalmente vai para a distribuição, para os pontos de venda, até chegar no cliente. E o procedimento operacional padrão, né, que é o POP, ele é um documento muito importante para o EPPCC, porque ele traz uma descrição detalhada de todas as operações que são necessárias para realizar uma tarefa, né? Então, ela é um roteiro padronizado para realizar a atividade. E o objetivo do POP, né, desse roteiro, desse documento, é trazer um maior cuidado na manipulação e na higienização dos utensílios de equipamento. E isso vai permitir que o processo se mantenha em funcionamento e vai minimizar os desvios na execução da atividade. Então, tudo dentro da indústria, né, as práticas de elaboração, as medidas de higiene, elas têm que estar de acordo com o que foi estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene, nesse caso que a gente está falando aqui, para produtos de leite em pó. E nesse POP também a gente consegue ter acesso aos critérios microbiológicos de tolerância. Então,
O produto ele pode apresentar, né, vários micro-organismos, como os coliformes, estafilococos, né, os aeróbicos mesófilos, e eles têm uma concentração que é aceitável, né, e esse quadro ele mostra exatamente isso. E, então, para concluir, né, a implementação do APPCC não é algo fácil, ela é bem difícil, porque além de compreender uma alteração na rotina da fábrica, ela também envolve vários treinamentos com os funcionários de todos os setores para realizar uma capacitação técnica que é exigida pelo sistema, né? E mesmo que a PPCC dispense certo trabalho, um investimento que qualquer programa de qualidade precisa, ele atualmente é o que gera mais confiança dentro das indústrias. E dentre as principais dificuldades enfrentadas para implementar esse sistema do APPCC, você tem a capacitação técnica, né, dos funcionários e os investimentos em infraestrutura. Concluindo, disso tudo que eu falei, a gente pode falar que ainda é necessário uma maior atuação das autoridades competentes para poder esclarecer e dar subsídios para implantar esse sistema em todos os tipos de empresa, principalmente na validação do plano.